Bem-vindo ao canal. Eu sou o Viajante Americano. Eu adoro o português e a cultura brasileira. Neste canal, vamos discutir várias curiosidades sobre os Estados Unidos e o mundo. Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva no canal. Então, galera, vamos pro vídeo. Ano era 2014, de Relações Internacionais na faculdade. Eu tinha muito interesse em aumentar meu conhecimento sobre o mundo. Minha carreira oferecia oportunidades para isso. Uma das exigências do concurso era estudar no exterior. Sou originalmente do Bronx, um dos 5 condados que fazem parte de Nova York, a cidade própria. Provavelmente quando você pensa em Nova York, você provavelmente pensa imediatamente em Manhattan, mas eu sou do Bronx. Nunca tinha saído do país, então a ideia de deixar os Estados Unidos me assustava bastante. Sem experiência em viagens internacionais, eu comecei a pesquisar sobre diferentes países. Ao mesmo tempo, pensava em trabalhar no exterior no futuro, então essa decisão foi equilibrada pelo meu interesse natural e pelas oportunidades futuras que um intercâmbio poderia me oferecer. Mas havia outro problema. Eu não falava nem uma palavra de um idioma estrangeiro. Mesmo assim, não queria ser intercambista em um país que só falava inglês. Em geral, esses países não são tão interessantes para mim, porque queria me aprofundar em uma cultura completamente diferente da cultura dos Estados Unidos. E o inglês fazia parte desse mundo tão pequenininho para mim. Então, parecia um grande desperdício de tempo passar meu primeiro intercâmbio, a minha primeira vez fora dos Estados Unidos, num país que falava inglês. Eu queria um desafio maior, um desafio que envolvesse aprender um novo idioma e uma nova cultura. O Brasil, na época, foi escolhido para sediar os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo. Nossa, esse país estava decolando. Após uma análise profunda dos países potenciais para estudar, eu tomei a decisão de estudar no Brasil. A França estava no segundo lugar, mas eu ainda vejo o Brasil com mais influência no mundo e potencial atualmente. E eu também acho que o Brasil é um pouco mais tirado do que a França. A primeira razão foi o amor. Eu estava no meu segundo ano de faculdade quando eu conheci uma moça lindíssima de Londrina em um curso de simulação russa. A beleza dela me encantou à primeira vista, e mesmo que ela falasse inglês bem, queria impressioná-la dominando o português. E daí comecei a aprender palavrinhas para fazer ela rir. Acho que a língua é uma das maneiras mais legais para se conectar com as outras pessoas. Ao longo do tempo, começamos a nos ver com mais frequência e namoramos por um tempinho antes da minha jornada ao Brasil. A segunda razão foi minha paixão pelo país em geral. Não conhecia muito sobre o Brasil, né? Só tinha um pouco de conhecimento sobre a Copa do Mundo, a Cidade de Deus, mas sempre me senti próximo à cultura brasileira. O comportamento que eu vi nos filmes através da mídia me convenceu de que os brasileiros eram abertos e pessoas de bom coração. Tinha muito interesse em conhecer brasileiros para construir laços fortes e amizades para a vida toda. Além disso, a passagem do Brasil me encantou quase imediatamente. Quando eu estava me preparando para o intercâmbio no Rio, eu assisti vários documentários e filmes que mostravam a linda paisagem da cidade maravilhosa. Minha anfitriã
Morava na Zona Sul, com uma vista linda do Cristo Redentor. Isso me surpreendeu de forma positiva, né? Porque só havia visto aquele monumento nos filmes. A terceira razão foi a oportunidade de estudar uma das línguas mais faladas do mundo, mas ao mesmo tempo, com um número menor de falantes não nativos. Com esse raciocínio, estava criando uma vantagem para a minha vida profissional ao aprender uma língua que poucos americanos falam. Assim, foi um pouco mais fácil me candidatar pelos empregos que exigem português, já que não há muitos falantes de português nos Estados Unidos. Em comparação com o espanhol, por exemplo, que tem muitos mais falantes, a concorrência pelas vagas geralmente é maior e muitas vezes preenchida por nativos. O currículo também fazia parte da minha decisão para estudar no Brasil. Eu fiz curso de negócios em português. Eu não estava preparado na época para fazer, mas eu fiz. Eu também fiz cursos de história, de antropologia, de outros assuntos, né, relacionados com o Brasil. Isso me deu uma boa base para entender o brasileiro, né, para entender os seus desafios, os seus triunfos, como eu deveria pensar sobre o Brasil, né. No total, eu passei 6 meses no Brasil. Durante esse tempo, eu alcancei um nível básico em português, suficiente para me virar situações cotidianas, mas ainda com dificuldades em conversas mais complexas. Eu vou mostrar para vocês como, ao longo da última década, eu me esforcei para tornar fluente em português. É como vocês podem aplicar as mesmas técnicas para melhorar seu nível de inglês. Esse é só o começo. Nos próximos vídeos, eu vou compartilhar mais histórias, dicas de inglês e discussões interessantes sobre os Estados Unidos e o Brasil. Saber qual tipo de conteúdo vocês gostariam de ver no canal, nos comentários. Também compartilhe as suas experiências, seus pensamentos com a galera. Obrigado por assistir. Nos vemos em breve. Um abraço. Tchau, tchau.